Agradeço a Deus, porque realmente Ele atraiu vocês essa noite aqui. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Só para me situar aqui, eu queria saber, porque hoje o tema é falar realmente a respeito de mulheres modernas à moda antiga, né? E eu queria saber aqui quem são. A gente vai falar de tudo, desde jovens até senhoras, mas de uma forma breve. Mas eu queria saber, levanta a mão, quem que é jovem aqui, só para eu saber. Todo mundo, né, gente? Eu acho que a minha pergunta não foi bem assim. Quem é jovem, vamos colocar uma idade aí. Quem é jovem até uns 22 anos, só para eu saber aqui, tá? Quem aqui é mãe de filhos pequenos? Tem bastantinha. Mães de adolescentes? Continua. Quem aqui já está com os filhos fora de casa? Então, estamos bem heterogêneas aqui. Quem aqui já é vó? Vós, vocês vão ter algo especial para vocês essa noite. E eu queria saber quem nos visita pela primeira vez. Só para eu ter ideia, porque tem 5 CDs aqui. Eu quero, Alice, escolha 5 mulheres, de cada uma de um grupo aqui dessas filas, para que vocês recebam, né, já que não estavam nas anteriores. Sei que tem gente aí que ouviu através do programa Vitrine. Eu agradeço demais a abertura deles por nos convidar para avisar a respeito das palestras. Mas nessa noite, a gente vai entender um pouquinho mais profundo o que significa mulheres modernas à moda antiga. Tem coisas dentro da gente que precisam estar acompanhando a modernidade. Vocês não concordam? Uma das coisas, eu antes de vir aqui para falar para vocês, eu pesquisei um monte de homens, todos meus pacientes lá, resolvi fazer um levantamento da opinião deles, né, do que casados, jovens e tal, o que eles achavam, o que era que as mulheres tinham que manter, o que as mulheres tinham que se modernizar. Eu tive várias respostas. Vou contar para vocês algumas coisas aqui. Entre elas, eu vou contar uma reclamação que eu ouvi, que quase que foi unânime da parte dos homens casados. Quem aqui é jovem vai poder ouvir isso para não fazer quando casar, mas vocês sabiam que foi realmente grande o número de homens que falaram que as mulheres da atualidade nem sequer cozinham para eles. Essa foi a coisa que eu mais ouvi de reclamação. Karine, eu estou casado há tantos anos e meu marido não me serve, minha esposa não tem o capricho de perguntar o que eu quero, e quando não manda comida congelada. Então, aquela coisa do calor, da essência do lar, a gente precisa manter. Gente, uma das coisas que eu pensava, sabe, a respeito de sermos modernas, eu acho que uma das coisas que nós precisamos ter em mente é o seguinte: a mulher moderna, ela precisa conservar algumas informações atuais, ela precisa acompanhar a atualidade, ela precisa ter conhecimento das coisas. Mesmo que ela seja dona de casa, ela precisa entender um pouquinho de computador, ela precisa ter um conhecimento básico a respeito dos assuntos variados que nos cercam, porque hoje as pessoas estão ficando muito especialistas em determinados assuntos, e nós geralmente só sabemos falar daquele trabalho que a gente faz. E aí, quando você vê, você está num grupo de amigas que falam das mesmas coisas, às vezes, e a gente fica muito limitado na aprendizagem. Então, a gente precisa, sim, manter um grau de atualidade nas informações do dia a dia, né?
Uma das coisas também que eu penso que é importante, nós não precisamos se tornar escravas da moda. Mas uma mulher, ela precisa, assim, ter um pouquinho de conhecimento a respeito de vestimenta. Né? Não é a questão de você ser escrava, de seguir as tendências, porque eu acho que isso é um risco e pode te tornar muito superficial. Porém, eu acho que, independente da idade, nossa, a gente precisa ter esse cuidado, né? E um terceiro ponto aí que eu considerei, que é uma coisa que talvez vocês vão concordar comigo, que a gente tem esquecido, pelo menos na minha geração. Sabe aquilo? Eu não sei as mães de vocês, mas a minha me colocava em tudo quanto era curso de etiqueta. E aí eu lembro que meu Deus, eu lembro que eu fui num curso de etiqueta de como me portar e a mulher ensinou como é que você vai descascar uma laranja quando você estiver com mais pessoas num jantar. Eu nunca esqueço daquilo. E vocês sabem que hoje eu nunca mais ouvi falar desses cursos. E nós precisamos nos modernizar. Eu não vejo hoje uma mãe de adolescente ensinando. A gente ensina quando é pequeno, porque a gente ensina. Mas e eu não estou falando aquela coisa de gente metidinha, não. Não me refiro a isso. Eu estou fazendo um levantamento de várias noções de etiqueta que a Bíblia nos instrui, que eu estou achando fantástico. E a hora que tiver uma boa quantidade, eu trago aqui. Mas a gente precisa ter uma noção assim de bom senso. Você quer um exemplo simples? Eu vejo como é que mulher estaciona carro. Se tem um espaço desse tamanho aqui, a mulher está vindo de lá. Você sabe onde que ela coloca o carro? Gente, ela vem e ela coloca o carro aqui no meio. Pá! E às vezes, poderia dar chance de abertura para 2 vagas. E é uma coisa que ninguém ensina para a gente, mas isso é questão de bom senso. Isso é questão de comportamento social. Então, é necessário a gente estar se atualizando um pouquinho, porque você tem que pensar numa coletividade. E não é uma questão de você ter etiqueta para só se portar numa mesa. Você precisa ter elegância, às vezes, no colocar as palavras. Às vezes, uma pessoa que se excede demais para falar, num lugar onde ela domina uma conversa, esse não entra num canal de bom senso. E aí, vale da gente refletir um pouquinho a respeito dessas questões, né? Então, essas 3 questões de mulher moderna, moda, comportamento social e essa questão relacionada a você estar atualizada, ela precisa ser mantida. Fora as outras 1000 coisas, mas a minha ideia não era ficar falando de modernidade aqui. A minha ideia era falar a respeito do que a gente precisa viver para conservar os valores antigos. Porque eu não sei se é uma coincidência, mas na clínica muita gente tem pedido, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu ouço jovens chegando para mim falando, Karine, eu não sei, eu acho que eu tenho que beijar todo mundo, porque todo mundo beija. Eu tenho que namorar, porque minhas amigas estão tudo namorando, como é que eu não vou namorar? Eu vejo mães falando, meu Deus, eu não sei qual que é o padrão de comportamento que eu tenho que ter com o filho, porque uma hora eu estou lá aplicando limite, eles chegam e falam que eu que sou a chata, porque eu que estou dando limite, os amiguinhos, as mães dos amiguinhos fazem tudo diferente. A gente também está com falta de referencial de avós. A gente nunca fala sobre isso, né? Mas é importante a gente pensar. Porque aquele conceito antigo de avó acolhedora, amada, que vivia atrás da panela, ela está mudando. Mas será que nós, avós modernas, podemos dar um jeito de conservar os valores antigos? E é sobre essas questões que a gente vai falar hoje. Eu queria começar com a juventude. Eu queria dizer para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas na adolescência é uma época da tua vida em que existe uma multiplicação de uma célula cerebral chamada célula espelho, os neurocientistas chamam. O que são esses células espelhos? Você começa a fazer aquilo que o grupo está fazendo. Então, você começa a repetir.
Nossa, então aquela guria está beijando e está ficando com um monte de menino, eu preciso ter que repetir aquele padrão. Tem que repetir. E aí a gente está perdido. Você fica sem aquela noção de saber, espera aí, o que é que eu tenho que saber que eu preciso me conservar. E o que vocês não sabem é que esses dias atrás, eu de tanto ouvir, eu atendo geralmente, não sei por qual razão, mas eu tenho um número maior de homens que me procuram do que de mulheres. E esses dias eu estava casualmente pensando nesses homens e eu falando, meu Deus, eles sempre estão falando de uma mesma reclamação. Então eu preciso passar para as mulheres isso daí. E quando eu estava pensando sobre isso, na reclamação deles, inclusive dos rapazes, gente, foi uma coincidência que eu li uma palavra da Bíblia que batia exatamente com aquilo que eu estava ouvindo das pessoas dentro da clínica. E aí que eu me deparei com algumas coisas. Por exemplo, olha só o que eu vi a respeito de jovens. Diz assim, ó. Queridas jovens, sintam-se encorajadas a serem prudentes e puras. Sejam vocês mesmas um exemplo para as pessoas fazendo boas obras, para que as pessoas observem até mesmo o seu linguajar sadio. Vocês estão observando que tem um monte de adolescente falando palavrão o tempo inteiro? Vocês não têm se impressionado com isso, com quem convive com os jovens? E ali já está dizendo que a sua linguagem seja sadia, para aquietar aqueles que falam mal de vocês. O que eu gostei dessa palavra? Que é uma coisa que ninguém fala hoje, né, para falar para jovens. Nós precisamos resgatar a pureza. Sabe por quê? Porque as meninas que são puras estão começando a achar que elas estão fazendo errado. E sabe o que eu queria dizer para vocês? Que estão jovens, e mesmo as avós que estão ouvindo, que nem tem jovem em casa mais, precisam ouvir para passar esses valores para as meninas, as netas, quando forem maiores, que existem muitos bons exemplos de jovens, só que a gente não sabe. Mariana, faz um favor, levanta, por favor. Gente, sabe essa jovem aqui, futura médica de Cascavel, que está fazendo medicina? Essa jovem, só para vocês terem ideia, sabe o que ela ficava fazendo? Ela e a prima dela no final de ano? O que o pessoal adolescente faz no final de ano? Só balada, curtição, tudo que vocês imaginem mais um pouco. Essa moça, ela ia para umas cidades pequenininhas lá é uma organização que o Marista tem, né, o Colégio Marista, e ela ia para cuidar das pessoas de cidade pequena que não tinham recursos financeiros, e ela ajudava a fazer reparações na casa dessas pessoas. Esse aqui é o modelo de uma jovem que a gente pode dar de exemplo. Um outro exemplo que eu citaria, que é uma jovem que a gente precisa, é um grupinho, a Ana, que está ali atrás, eu achei tão interessante que são umas 3 meninas que elas estão se organizando para parar de ficar com os rapazes. Isso no mundo moderno não é tão aceito, né? Só que olha só como é interessante. Uma pessoa ficou sabendo que elas estão fazendo isso e começou a resolver imitar. Existem 1000 exemplos de meninas que a gente pode usar. Que são pessoas que a gente pode... Ou vocês nem sabem, mas a Giovana... Olha, levanta, Giovana, por favor. A Giovana, aquela moça lá. Gente, essa moça, ela toca piano como ninguém. O sorteio de hoje, do dom de hoje, é um mês de aula de piano feita por aquela moça que chegou para mim e disse assim: Karine, eu não sou professora de piano, mas eu gostaria de doar o meu dom e eu quero que você saiba que pode colocar meu nominho lá na lista.
essa jovem, 17, 16, né, Giovana? Inclusive, eu vou colocar o nome da minha filha lá, para ver se ela tem dom na música, né? No final da palestra, vocês vão ver lá embaixo um pessoal que vai estar pegando os nomes, né? Se alguém tiver interesse de explorar dons de piano aí, vocês já ficam se sentindo à vontade. Então, existem bons exemplos, só que eles não aparecem. Ontem eu estava falando com um jovem que está namorando e a menina não está nem aí. E eu olhei para ele e falei, fulano, o negócio é o seguinte, você só vai ter 2 oportunidades na tua vida que se você errar, você vai se dar mal. Uma é a tua escolha profissional e a outra é a vida, é a pessoa que você vai escolher para casar. Ela é filha de pai rico e que quer começar um casamento do mesmo nível que o pai dela tem. Eu falei, você avalie com critério, porque toda pessoa ela deixa rastros de quem ela vai ser num casamento. E se você escolher, saiba que o kit vem completo e não tem devolução. E mesmo que você devolva, você vai estar carimbado. Então, existem modelos. Existem pessoas que a gente precisa parar para observar e só elas precisam se sentir encorajadas a tocar o barco sem medo nenhum de ser feliz. Principalmente obedecendo essa ordem, sejam puras e sejam prudentes. Prudente significa ser cautelosa para também selecionar os rapazes que chegam até vocês. E essa é uma palavra que eu acho que é necessária para retomar. A pureza, a inocência, são 2 palavras que eu não tenho ouvido nunca mais alguém falar. Nem em entrevista, nem em palestra, nem em comentários. E nós estamos aqui porque tem jovem moderna, moda antiga, que nós vamos levantar essa camisa e nós vamos tomar postos e vocês serão muito honradas. Mesmo aquelas que reclamam que os guris não chegam para dar em cima delas. Vocês agradeçam isso. Eu tive esse privilégio, eu digo assim, que talvez eu fui poupada de muitos machucados emocionais por não terem muitos rapazes se achegado a mim. Eu digo com maior alegria isso. Porque eu me senti um jardinzinho fechado que queria ser regado por um só homem. Sabe? Então, vale a pena resgatar isso daí. Mesmo que todo mundo te diga o contrário. Agora, vem as mulheres de filhinhos pequenos. E nessa eu me incluo. Né? Gente, o que eu vi aqui, eu queria convidar vocês a pensar o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com a gente que só estamos enxergando a vida profissional na frente dos nossos filhos e na frente dos nossos maridos? Deus te confiou um ministério. Você recebeu um marido, você recebeu um filho. Essas são as coisas mais preciosas que vocês podem ter na vida. Porque o dia que o teu sucesso for embora, e eu digo ele vai embora, porque tudo é passageiro nessa vida, a gente vai entrar em contato com a nossa inutilidade. E o dia que você chegar e entrar em contato com a tua inutilidade, o que vai restar de você é o teu significado. E as únicas pessoas que estarão próximas a você são exatamente aquelas pessoas que constituíram família contigo. Eu tenho me preocupado. Eu tenho realmente me preocupado, porque temos colocado a profissão, às vezes, e temos trocado algumas coisas. Quando eu li sobre o que essa palavra de Tito 3 avisa para mulheres de filhos pequenos, eu realmente pensei, como é que uma coisa tão antiga é tão moderna e está cabendo tanto nos dias de hoje. Porque prestem bem atenção o que está escrito aqui, eu vou ler para vocês.
Mulheres, assim, amem os seus trabalhos e coloquem ele acima de tudo. Será que é isso que está escrito aqui? Mulheres, amem os seus filhos, sua profissão, e coloquem seu marido em terceiro lugar. Vocês dizem que não, mas muita gente se mexeu, né? Posso falar uma coisa? Marido te dá um filho, mas um filho não devolve o teu marido. Posso falar outra coisa? Provérbios diz o seguinte, que a mulher sedutora está à caça de vidas preciosas. E se você entende que o teu marido é precioso, cuide dele. Cuide dele. Porque olha o que está escrito aqui para nós, mães, com nossos maridos. Mulheres, aprendam a amar os seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas nas suas casas e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quero contar para vocês uma noite minha, que eu tinha ganhado a segunda filha, e eu tinha voltado a trabalhar, só que eu estava querendo ficar em casa, e eu estava naquele conflito, e fico, e continuo, e eu não queria voltar no mesmo nível que eu estava, de só trabalho, antes de ter filho. E foi numa madrugada que eu não sei por qual razão, eu acordei, eu comecei a chorar, e eu fui lá para o meu cantinho de oração, na minha madrugada, lá, para a minha sacadinha, e eu pedi, Deus, me ensina a ser mãe, porque eu não sei ser mãe, porque eu acho que eu só achava que eu tinha que ser profissional, eu só achava que eu tinha que me esforçar, brilhar do jeito que todo mundo ensina, que a gente tem que fazer. E eu falei, Pai, será que eu sirvo para ser mãe? Tive 3. Gente, eu li, sem saber, algo sobre a cegonha na Bíblia. E o que eu li sobre a cegonha mudou completamente a maneira como eu comecei a olhar a minha vida naquela madrugada. O que a cegonha representa para a gente? Na cultura que a gente vive. Ela traz o nenê. E ela é sinônimo do quê? De vida, de aconchego, né? De carinho. Só que agora eu vou dizer que isso não é verdade. Alguém sabia disso? Eu não sabia. Sabe o que eu li aqui em Jó? Jó 39, 13? 14? Olha o que diz isso aqui. A cegonha, ela abandona os ovos que ela tem no chão. E ela deixa com que a areia aqueça de qualquer maneira. Ela Ela esquece. Não, peraí, deixa eu ler de novo. Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça. Se esquece de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes como se não fossem dela. E ela também nem se importa se o trabalho dela é inútil. Isso porque Deus não lhe deu nem sabedoria e nem bom senso algum. Aqui está
uma boa palavra para uma mãe da modernidade. Porque, por muitas vezes, o trabalho tem vindo em primeiro lugar. Os sonhos, conforme a música foi cantada aqui, falando sobre sonho, né? Você fica tão focada nos teus sonhos, sem você saber que se você for fiel a Deus no pouco que Ele tem te confiado, Ele te colocará sobre o muito. E Ele te trará oportunidades na tua porta para que você seja uma mulher de honra. E que a própria palavra de Deus não seja envergonhada. Eu não estou aqui falando como alguém que quer passar informação, sabe? Mas essa palavra da cegonha tocou muito para mim, porque eu entendi que aquela Karine, que só priorizava trabalho, ela teria que mudar a ordem das prioridades dela. E quando eu percebi, eu comecei a olhar à minha volta, e eu estava vendo um monte de mães, que elas, a alegria maior da vida delas, sabe qual que era? Era ver se elas estavam se dando bem com as babás. Os nenéns dela estavam se dando bem com as babás. Porque elas tinham que trabalhar. O negócio era trabalhar. O que nós estamos fazendo? Será que não é um convite para a gente repensar? Que ela deixa que a areia os aqueça, ela deixa que a igreja o ensine, ela deixa que a escola mostre o que é caráter. Ela simplesmente deixa, abandona os seus ovos no chão. E ela nem percebe que um animal selvagem pode pegar esses filhos, né? Trata mal os seus próprios filhotes, e ela não tem nem culpa que o trabalho dela é inútil. Pessoal, às vezes, quem está aqui hoje, eu tenho certeza que quem é mãe realmente está aqui com esse frio e com essa chuva porque quer ser melhor. E eu sei que quem está aqui não é porque faz o que está escrito aqui. Só que nós precisamos cuidar com as sutilidades da vida, para que elas não nos engulam. Porque percebam o que está escrito aqui. Em primeiro lugar, honre o seu marido. A palavra, gente, é tudo uma questão de percepção aqui, ó. Quando disse lá, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos e filhos. Não está dizendo sujeitem-se aos seus filhos e marido. Ou seja, existe uma ordem. Aí você diz assim, Karine, é fácil você falar, né? É muito fácil porque o meu marido é grosso, porque ele me humilha, porque ele me pisa. O maior estrago dessa geração está sendo de filhas de pais que traem suas esposas. Então eu digo para vocês, não é fácil. E o tema sobre isso, não é que a gente precisa aceitar tudo. Eu vou falar sobre isso no próximo mês, porque realmente tem homens que não são habilidosos, não têm tato com a palavra. Só que é importante a gente resgatar. E você, que é mãe de uma filha que tem filhos, poderá ser usada como uma mulher de Deus, quando você ajuda a tua filha a entender que ela casou. Que o lugar da casa dela tem que ser o marido e as filhas. Tem muita filha que praticamente mais vive na casa da mãe do que na própria casa. É claro, é mais cômodo. Tudo é mais fácil. Só que, gente, a gente casa. O marido gosta de ninho. E nós seremos as mulheres aonde os nossos maridos precisam entender o valor que é construir uma casa. E uma família não se constrói sem esforço. E o que eu estou falando aqui não é para acusar ninguém, até porque eu nem sei direito da vida de ninguém aqui, mas eu falo realmente para convidar a gente para receber, para que a gente possa voltar aos caminhos mais elevados que os nossos. Aquelas que são divorciadas, eu quero dizer para vocês o seguinte: da mesma forma que são as solteiras, o Senhor é teu marido.
E muitas vezes você que é divorciada e sabe a dor e quantas lágrimas, né, você já deve ter tido à noite. Eu diria para você o seguinte: você pode ter tido a dor que for, mas se você tiver um filho, deixa a tua dor de lado e cuide do teu filho. Porque às vezes o divórcio, a dor, o sofrimento e a separação fazem com que a gente fique tão envolvida com essa sensação de dor, que isso impede para a gente de olhar para o verdadeiro trabalho nosso, que é o cuidado com esses filhos. E, gente, agora vem a palavra para as senhoras. Olha só que coisa mais linda de palavra para que a gente possa entender o valor que tem o coração de uma mulher. Mulheres mais velhas, sejam reverentes na sua maneira de viver. Cuidem para vocês não serem caluniadoras, ou seja, fofoqueiras. Gente, eu fui ler uns negócios aqui, tudo que fala de mulher envolve fofoca, sabia? Sério, eu estou lendo o Tito, sei lá mais o que, sei mais o que, ela envolve isso. Cuidem para que a gente não fique presa às próprias verdades nossas. A mulher, ela à medida que ela vai chegando numa idade, ali a partir dos 40, ela começa a afirmar as verdades dela, e ela precisa cuidar com essas verdades, porque às vezes elas não são verdades absolutas. Eu vou mostrar para vocês. Ô Digão, você coloca o vídeo, vocês vão ver uma pesquisa agora de um japonês, e eu quero que você como mãe, você como vó, você como jovem, esteja bem atenta ao que esse vídeo vai passar, porque ele vai mostrar qual que é o teu papel dentro, pode colocar, o teu papel dentro da tua vida como mãe e como vó. Ixi, você volta lá um pouquinho? Da Astria. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers Coloca mais and alto, covered it Digão, por with favor. water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tell some dreamy story, but almost. Isso foi fato, verídico, comprovado, e não é falsidade. Na hora do muro. Vocês viram que está escrito ali? Em 30 dias, o que aconteceu com o pote de arroz? O primeiro exalou um cheiro. Com qual palavra que essas crianças, que o pote de arroz ouvia? A segunda? Idiota. E a terceira? O que o doutor Emoto aí falou? O que faz o maior estrago? A indiferença. Gente, às vezes a gente se acha uma boa mãe porque a gente elogia, às vezes, os filhos ou os netos. E você pensa assim, eu não sou de ficar falando coisa assim que vai ser ruim, ou coisa de maldição na vida deles, ou que vai ser um problema. Só que às vezes você está assim,
O filho está aqui falando com você. Ai, filho, só um minutinho, a mamãe está respondendo um WhatsApp da amiga. Mãe, quero isso. Mãe, amor, a mamãe já te atende, tá? Só estou terminando de concluir aqui um trabalho para mim. O que as avós de hoje estão fazendo? Gente, cadê as avós? As avós estão levando filho. McDonald's dando pirulito. Não é para dar? Não é. Não tem nada a ver. Tem que fazer papel de vó mesmo. Tem que fazer os seus luxos que os pais não cedem toda hora. Só que nós temos que pensar que o que você está fazendo para o seu neto, quando você chama ele para ir na sua casa, quando você vai lá, às vezes, é você entender que o teu maior compromisso como mulher é passar e estender valores para essas crianças agora. O preço da nossa indiferença, mesmo a gente se achando boas mães, é fazer bolor. É fazer bolor. Nós precisamos nos arrepender e repensar, porque precisa haver uma necessidade de nos converter aos antigos valores. Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu vou ler para vocês toda a parte do que eu falei até agora, que vocês vão entender bem certinho qual que é os valores que vocês precisam manter dentro das classes que vocês estão inseridos. Mulheres mais velhas, sejam reverentes na maneira de viverem, não sejam caluniadoras e também não sejam escravizadas a muito vinho. Porque a mulher, quando ela está na faixa dos 40 para cima, ela quer só frisar, ela já cansou de sofrer, ela já viveu um monte de coisa, então ela fica entregue às vontades dela. Ai, já me privei de tanto, agora eu quero saber de viver, de viajar, de comer o que eu gosto, de beber o que eu gosto. Entendeu? E aí, isso é uma fase dentro de um quadro de uma análise psicológica. Então, nós precisamos cuidar que na vida não é só assim. Que aqui tem um plano, um projeto especial, um privilégio você ouvir o que está escrito aqui. Olha só. Que vocês possam ser capazes de ensinar aquilo que é bom. Ensino significa dar eco. Eu não tive uma avó perto de mim. Só que eu tinha uma senhorinha chamada Dona Ana, que eu acho que na minha vida é um monte de Anas especiais. E ela era uma senhorinha tão amorosa, tão querida, e ela falava assim: eu amo meu marido. Ela falou isso para uma criança de 5 anos, que no máximo que eu tinha. E essa mulher nem sabia o quanto que eu comecei a entender, através da fala daquela senhora, o quanto que a gente deve amar o marido. E às vezes a senhora é vó e acha, ou não é vó, ou a senhora já está tão senhora que acha que não está mais produzindo fruto, sendo que a própria palavra fala que uma senhora, uma mulher mais idosa, ela vai produzir frutos até na velhice. Ela vai ensinar, ela vai se esforçar, ela vai lutar por aquilo que é bom. E olha aqui, ó. Elas precisam ensinar o quê? Ó, elas ensinarão, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa. E a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Desta maneira, encorajem-se os jovens para que sejam prudentes e puras, para que em tudo vocês mesmas sejam um exemplo para todos ao seu redor. E que através do seu exemplo, vocês mostrem integridade e seriedade, usando uma linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para
aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vocês. Como essa palavra cala para mim. Porque se você, mulher, colocar as coisas nas ordens certas, independente do ciclo de vida que vocês estão, vocês serão ricamente honradas. Vocês foram feitas para fins honrosos. Senão vocês não sairiam das suas casas hoje para estar aqui. E agora eu quero falar uma coisinha simples. Eu quero que as mulheres possam, vem cá, o pessoal o nosso pessoal aqui eu vou pedir para vocês fazerem um muro. Eu quero falar para todas vocês uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Fiquem aqui. Fiquem uma do ladinho da outra. Isso. Tem alguma mãe de colo? Com filhinho de colo aí? Você? Não tem ninguém que tenha filhinho pequeno? Eu quero uma mãe para... Vem cá, você. Eu quero uma representação de uma mulher que faça menção a uma mãe de filhos pequenos. Eu quero uma que está grávida. Alguém está grávida aqui? Não? Opa, tem uma grávida. Pode vir aqui, por favor? Eu quero uma que está, Fer, eu quero você. A Fer é minha tatinha que fica com a minha nenê e que com muito orgulho, tomara que nesse fim de ano a gente venha receber uma notícia de gravidez, porque quero que você seja a representante das mães que ainda não vão ter filhos, que ainda não têm, mas que vão ter, para entenderem o papel que elas precisam ter nessa geração. Quero que se apertem. Eu quero uma vovó. Quem se habilita? Ai, vem, Eva, venha para mim. Eu quero uma viúva. Tem viúva aqui? Viúva. A Bíblia diz que tem dois tipos de viúva. Aquelas que se perdem nos seus próprios prazeres e aquelas que realmente estão fortalecidas em Deus. Que você possa saber o teu papel de poder ensinar as mulheres mais novas, tá? Para que a gente possa aprender a honrar os nossos maridos, filhos, famílias, e o resto vem como consequência. Mariana, eu quero você, adolescente, jovem. Tem alguma criança? Tem alguém aqui? Tem uma criancinha? Elas estão brincando lá, né? Eu ia pegar a filha da Angelize ali, a Lisier. Gente, entendam o seguinte. Gravem bem o que eu vou dizer agora. Eu quero você, Maria Ângela, também. Porque se não fosse pela tua educação, a tua filha não seria uma guria respeitada, guardada, que não fica com qualquer menino, que é uma jovem adolescente que vai realmente ser honrada por um marido abençoado. E isso não foi do nada que foi construído. Gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. A mulher está aqui? Vem cá, meu anjo, você vai ficar aqui. Pode vir junto com ela aqui. Nós temos, mulheres, que fazer um muro. Isso aqui é um muro. Vocês são muros. No hebraico, lar significa guardar. Vocês são as guardiãs dos lares de vocês. Um guarda, ele está atento para proteger tudo o que está acontecendo ali atrás do lar. Aqui. Tudo o que vem daqui para fora é o que vocês têm que cuidar para proteger. É o que vocês têm que cuidar para guardar, porque uma mulher da modernidade, ela é atenta a todos os movimentos daqui, ó. Ela sabe quando um filho não está bem, ela fica atenta quando o marido sai e chega nervoso em casa, e ela entende, e ela fala assim: meu anjo, você pode estar nervoso hoje, mas eu sou a parte leve do seu dia. As crianças são a parte leve do seu dia.
E que você possa restaurar esses lares que estão precisando de proteção. Me desculpem, gente, mas me corta eu atendendo o casal e ver às vezes o resultado de um divórcio numa família. Lá eu não posso chorar, mas aqui com mulheres eu posso, né? Nós temos que fazer essa camada de proteção sobre tudo que está lá fora, porque tudo que está lá fora não é bom. Nós somos metralhadas todo dia por internet, por mídia, por novela, tudo por conceitos errados. E se a gente não se toca, a gente não resgata o valor eterno que Deus está dizendo. Deus está dizendo para nós: não difamem, vocês estão aqui hoje. Nós precisamos resgatar, nós precisamos voltar às antigas obras. Não se espelhem nas pessoas ao teu redor, porque nós precisamos voltar e se espelhar nas mulheres santas de antigamente, porque essas foram honradas, porque o nome delas são lembrados até hoje. O nosso sucesso vai embora. Gente, daqui 50 anos ninguém vai lembrar de quem a gente é. Ninguém vai saber o que a gente fez, mas todo mundo vai saber quantos filhos nós tivemos, porque a nossa história continua. E nós é que temos a necessidade de fazer essa placa, de impedir com que tudo isso que vem de fora, de ruim, vocês possam guardar, possam estar atentas. Eu pergunto o seguinte: o que aconteceria, Cai Dalvas, diminui aí um pouco, isso, aqui, isso. O que aconteceria se a gente visse brecha nesse muro? Fica ruído. E se essa mulher aqui, baixa por favor, Mari, baixa. Nosso muro fica fácil para que as setas que vêm de fora atinjam e machuquem as pessoas de dentro da nossa casa. E nós muitas vezes só sonhando com sonhos. Deus dará tudo o que você deseja, porque Deus coloca o querer e o realizar no coração da gente. Mas precisamos decifrar o tempo certo das coisas. E um coração sábio, ele consegue distinguir quando é a hora e o tempo. E eu não sei por qual razão eu estou falando isso, mas o tempo certo é quando você sente paz naquilo que você faz e se propõe a fazer. Quando as coisas começam a ficar muito confusas, é hora de ficar atenta. Então, o nosso muro não vai ficar assim. Sabe por quê? Porque a partir de hoje, nós, que somos mulheres modernas à moda antiga, nós seremos conhecidas como reparadoras de brechas. Reparadoras de brechas. E tudo aquilo que está ruído, a partir de hoje, nessa noite, vocês vão se levantar e vocês não vão deixar com que as formas que o mundo propõe sejam destruídas dentro do lar de vocês. Aquietem-se para se ouvir essa música, que ela possa dar eco no teu coração. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar aos valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor.
diz o Senhor. Eu sou um Deus amoroso. Eu sou um Deus que não fica te culpando. Eu sou um Deus que dá chance para novos recomeços. Arrependam-se e escolham os caminhos mais elevados, para que todos os sonhos que habitam no coração de cada uma de vocês sejam realizados no tempo certo e determinado por mim. Aqui nessa noite, eu sinto que de mim saiu virtude e que no coração teu eu farei com que através de todas as suas lutas e todos os teus sofrimentos serão altamente recompensados, porque todos os desejos do teu coração serão satisfeitos e o meu nome não será envergonhado. Amém. Quero voltar ao primeiro